Então eu creio que esse grupo não está aqui. Pode ser que hoje você esteja no culto pela primeira vez, e se você não receber a palavra da maneira como deve receber, você pode até fazer parte desse grupo, se você não vigiar. Se você não der a devida importância para a palavra, se você receber a palavra com o coração endurecido. Então está duro o coração, é meio que você pegar a semente e jogar aqui, ó, pum. Pica, não tem, ela é pedras, não tem terra, não vai germinar. Então o diabo vai lá e rouba, e para aquela pessoa ter ouvido o evangelho e não ter ouvido é a mesma coisa. Ela talvez nem lembre que um dia, está vendo, no dia do juízo, o Senhor vai cobrar, ela vai dizer, você teve essa oportunidade. Eu tive, quando? Aonde? Porque ela nem chegou a crer em Deus. Então eu creio que esse grupo não está aqui hoje. O segundo grupo, meu irmão, é um grupo, olha que uma grande parte das pessoas que estão na igreja, se não vigiarem, pode fazer parte desse grupo. Veja bem, o que diz? Verso 13. Verso 13, né? O 13 diz, e os que estão sobre pedras, estes são os que ouvindo a palavra, a recebem como? Com alegria. Mas como não tem raiz, apenas creem por algum tempo. E no tempo da tentação se desviam. Talvez isso aqui seja, eu costumo dizer, sabe o que, pessoal? Que hoje, no Brasil, talvez haja uma multidão maior de pessoas que já ouviram a palavra lá fora do que dentro das igrejas. Pessoas que hoje, é incrível, porque eu sempre digo assim, eu não acredito em desviados. A pessoa diz assim, eu desviei. Para mim a pessoa nunca encontrou o caminho de verdade. Eu acho, meu irmão, eu não consigo entender. Eu tive uma experiência com Deus, e nesses anos todos, eu nunca me passou pela mente abandonar Jesus. Eu encontrei o caminho. E eu decidi andar por ele. Eu provei de Jesus, e a Bíblia diz, provai de mim e vede. Que eu sou manso, humilde, de coração, encontrarei descanso para vossas almas. E eu encontrei, provei, sei quem é Deus. Então, eu não consigo acreditar. A pessoa diz assim, não, é que eu era de Deus, eu tinha uma comunhão, mas eu abandonei. A pessoa não teve as experiências, não fez raiz profunda. Ela até recebeu com alegria. Ela até gostou. Tem gente que gosta, eu encontro muita gente por aí, pessoas que assistem os programas, pessoas que simpatizam, que elas gostam. Ah, mas como eu gosto dos hinos. Puxa, pastor, o senhor fala de Deus, me faz um bem tremendo, eu me sinto bem. Mas se você não fazer raiz, você está fadado ao inferno. Se você não fazer raiz, meu irmão, um dia o demônio vai lhe atacar, vai preparar uma tentação para você e você cairá. Então nós precisamos fazer raiz. E as nossas raízes têm que ser a cada dia mais profundas em Deus. Nós não podemos parar. Nós temos que a cada dia nos misturar mais com Jesus. Por exemplo, tem gente que está há tempo na igreja e ainda não teve uma experiência com o Espírito Santo. Não é batizada. Não fala as línguas estranhas. Pessoal, isso aqui não é brincadeira. Jesus foi muito claro com o povo. Quando ele ressuscitou, ele chamou os discípulos e disse, não saiam de Jerusalém, enquanto não descer sobre vós, o quê? O Espírito Santo. Jesus sabia do que estava falando. Vocês precisam ter essa experiência com o Espírito Santo, vocês precisam ser cheios, e depois vocês estão prontos para ir. Aí vão. Se espalhem por a terra, porque agora vocês estão seguros, estão cheios do poder de Deus. Vocês são aquele rio de águas vivas, jorrando para a vida. Só que tem que ser a sua prioridade como filho de Deus. Não, meu irmão, o missionário costuma dizer que o batismo no Espírito Santo é requisito para a salvação, sim. Porque quem é cheio do Espírito Santo
meu irmão, tem raiz profunda. Então não adianta eu gostar do Evangelho, não adianta eu me alegrar quando recebo a palavra, não adianta eu ter simpatia pelo reino de Deus, se eu não estou me envolvendo com Deus o suficientemente para fazer o quê? Raiz. Me aprofundar, ser firme na presença de Deus. Vem a tempestade, a seca vem e a seca vem. Meu irmão, às vezes você passa pelos chamados invernos espirituais. Parece que Deus foi não sei para onde e você busca e não encontra Ele. Mas quem tem raiz permanece. Você pode passar pelas maiores lutas, pelas mais difíceis batalhas. E quando eu falo de tentação, eu não estou falando somente, meu irmão, o fato de o demônio querer lhe levar ao pecado, mas tentação é toda investida do diabo contra a sua vida. Tentação pode ser uma doença que o demônio quer colocar em você. Tentação pode ser uma luta no seu casamento que de repente apareceu. Tentação pode ser um problema dentro da sua casa ou com as suas finanças. Aquilo vem para tentar desestabilizar o quê? A sua fé. Quem é que permanece? Não é o que gosta da igreja, não é aquele que simpatiza com o Evangelho, não é aquele que gosta de cantar os hinos. Meu irmão, permanece aquele que fez raiz no Senhor. Aquele que foi fundo com Deus. Aquele que se entregou. Não é o mais ou menos que fica. Nós temos que parar com essa mania de ser mais ou menos, pessoal. Nós temos que ser totalmente de Jesus. Rejeite ser o mais ou menos. Jesus, eu quero ser todo seu. Quero que a minha mente seja a sua. Como é bom isso. Você ter sua mente na presença de Deus, ela não é suja. Ela é limpa. Eu quero que os meus olhos sejam seus, Jesus. Eu quero olhar para as pessoas e quando eu olho como um homem de Deus. Como uma mulher de Deus. Eu quero que o meu coração seja seu. Coração onde não junta, meu irmão, nada que é do diabo. Coração que não entram mágoas, nem ressentimentos. Coração limpo. E a Bíblia diz que só os limpos de coração verão a quem? Verão a Deus. Mas às vezes, meu pessoal, nós não estamos nos enraizando como deveríamos. Temos que buscar mais. Deus, eu quero ser mais do Senhor. Tem gente que ainda não tem essa experiência com Deus. Quando você tem raiz, meu irmão, você começa a dar fruto. Deus começa a lhe usar. Você se torna a ponte de referência. Eu estava lendo hoje o livro de Atos dos Apóstolos, eu aconselho todo mundo a ler, porque lá está falando da história da igreja. E lá no livro de Atos fala sobre Cornélio, que era um homem piedoso, que fazia suas esmolas a Deus, mas não conhecia Jesus. Mas Deus amava Cornélio, queria que ele conhecesse Jesus. Aí o anjo aparece para Cornélio e diz para ele assim: você vai na casa do Simão Curtidor e lá você vai encontrar Simão Pedro. E esse Simão Pedro vai dizer tudo o que você precisa saber. Eu li aquilo e disse: Deus, que coisa linda. Duas coisas aqui, uma triste. Sabe qual era triste? Que Deus só pôde usar o Simão Pedro, o curtidor não usou. Por quê? Talvez porque ele não tinha comunhão profunda com Deus. Não se preocupou de se encher do Espírito Santo. Deus teve que mandar o Cornélio da casa dele, mas não era para falar com ele, não. Quem que ia orientar ele era o outro Pedro, o Simão Pedro. Queria falar para ele. E eu disse: Deus, olha, eu quero ser um ponto de referência para o Senhor. Que o dia que o Senhor encontrar alguém mal, que o dia que o Senhor encontrar alguém precisando de ajuda, o Senhor pode dizer: vai lá, vai lá, procure aquele Dani lá, que ele tem o Espírito Santo, que ele pode lhe mostrar o caminho. Que Deus possa apontar você. Dizer: vai naquela árvore porque tem fruto meu lá. Diga graças a Deus. Vai lá que você vai encontrar a minha glória lá. Vai lá que aquela pessoa é a minha imagem. E às vezes a gente acha que é por acaso que as coisas acontecem.
Deus coloca pessoas na nossa frente, mas não é. É porque Deus viu algo em nós. Então vamos procurar nos aprofundar. Deus, eu quero ir cada dia mais longe. Eu não quero nadar nas águas rasas, não. Eu quero nadar nas águas profundas. Diga graças a Deus. Eu não quero ser medroso, não, Senhor. Eu quero ir entrando, igual o profeta, que Deus media, meu irmão, 1.000 metros ele entrava, e a água dava no joelho, e mais 1.000 metros ele entrava. E foi indo, até que a Bíblia diz que se tornou um grande rio, a água que só podiam passar nada. Eu não sei o que impediu ele de nadar, mas se fosse eu ia nadar naquela água. Ele voltou, amém? Não sei se ele estava vestindo alguma coisa que impedia dele nadar, mas nós não temos nada que nos prenda. Nós temos que nadar nos rios do Espírito, ir fundo na presença de Deus, ter grandes experiências com o Senhor. Deus quer isso para nós. Coisas que nos marquem, meu irmão, que nos fortaleçam espiritualmente. Então, não adianta eu ser simpatizante, não adianta eu gostar, eu tenho que fazer raiz. Eu tenho que ir fundo, porque é só quem vai fundo que produz. Diga graças a Deus. É quem vai fundo que dá frutos. Senão vai acontecer o que com você? Olha o que aconteceu com esse grupo aqui, diz no 13. Apenas creram por algum tempo. E no tempo da tentação se desviaram. Aí você anda na rua, você encontra um monte de ex-crente. Triste. A gente encontra principalmente aí nas ruas, jogado aí no meio da rua. O cara jogado nas calçadas, passando fome. Vai falar com a pessoa do bom e diz, eu conheço já a palavra. O que você está fazendo aqui, rapaz? Os problemas aí e tal, aconteceu, eu vim parar aqui. Não tinha raiz. Porque quem tem raiz permanece. Não crê em Deus por um tempo. Vai crer em Deus, meu irmão, até a eternidade. A Bíblia diz que aquele que vencer é esse que receberá a coroa da vida. Deus não vai nos julgar por aquilo que nós fomos no minuto anterior. Deus está nos julgando por agora. O que vale para Deus é agora. É o que você é agora. Se Jesus voltasse nesse minuto, Ele ia lhe julgar por agora. O que você é? Qual é a sua condição espiritual agora? Deus, mas eu já fiz muita coisa. Eu já fui uma bênção. Eu já andei contigo. Não, mas e agora? Você é o quê? Não, agora eu estou meio esquisitinho. Então, você está perdido. Então, faça a raiz. Aí pode vir a tempestade, pode vir vestido do diabo. O diabo vem de todos os lados. E você, como o monte de Sião, você não se abala. Você não se vende para o pecado. Você é santo de Jesus. Você é um fogo que queima. Você anda marchando como um soldado de Jesus. Deus, o Senhor é comigo. Que coisa gostosa, pessoal. Todo mundo tinha que viver essa vida com Deus. Deus quer essa vida para você. Você marche com Ele, destemidamente, sabendo que, meu irmão, Ele é com você e que você vai ter a vitória no nome de Jesus. Amém? E o terceiro grupo diz, está no 14. E aqui caiu entre espinhos, esses são os que ouviram, e indo por diante, são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida, e não dão fruto com perfeição. Esse aqui, meu irmão, é exatamente os que estão com Deus hoje. É os que permanecem. Que bom que permaneceram. Mas a Bíblia diz que esse grupo não está dando frutos o quê? Perfeitamente. O que quer dizer não dar fruto perfeitamente? Quer dizer que não está produzindo o tanto quanto Deus sabe que aquela pessoa pode produzir. Não é perfeito. A colheita é perfeita quando você planta e você planeja. Não, essa vinha aqui tem capacidade de produzir tantos quilos de uva. Se ela produzir menos, a colheita foi boa? Não. O que houve aqui? O que aconteceu que nós não atingimos nosso alvo?